Oi, eu sou Dave Bennett. Eu tive uma experiência de quase morte em 1983. Esse foi o começo de uma jornada espiritual muito longa. Então, em 1983, eu era o engenheiro-chefe de um navio de pesquisa. Fazíamos exploração subaquática. Era o emprego dos meus sonhos. Em uma noite, em 3 de março de 1983, estávamos voltando da avaliação de um novo submarino e estávamos tentando vencer uma tempestade porque o porto era bastante raso. E quando chegamos a 2 quilômetros, o capitão do porto recusou a entrada porque havia ondas de 7 a 8 metros atingindo o quebra-mar externo. Então, eles estavam preocupados com a possibilidade de não conseguirmos trazer nosso navio. Somos um navio bastante grande para a pequena marina. Mas como tínhamos uma tripulação a bordo e um dos engenheiros de projeto do submarino que estávamos avaliando precisava pegar o LAX. O capitão decidiu colocar o pequeno barco de borracha, o Zodiac, na água, e usamos esse barco para recuperar submarinos e em mar agitado e coisas assim. Então, não estávamos muito preocupados com isso. E ele pediu que eu viesse porque durante esse teste não tínhamos uma contingência total de tripulantes a bordo. Então, eu era o terceiro oficial como engenheiro-chefe e conhecia o porto. Então ele pensou que talvez eu devesse ajudar o marinheiro que tínhamos a fazer essas pessoas entrarem e depois voltar. E então, o navio estava estacionado a cerca de 3 quilômetros da costa. E estava com algumas, você sabe, ondas grandes e fortes, mas não estávamos muito preocupados com isso à noite. Mas pudemos ver que a costa estava bastante iluminada. Mas foi numa tempestade, você sabe, então estava muito nublado, escuro, muito vento e mar agitado. Então, traçamos um curso apenas para garantir que tivéssemos nosso, você sabe, estávamos no horizonte para ir até o porto e começar a entrar. Vimos a boia do porto. Mas você tem que entender que a boia do porto está pulando para cima e para baixo nessas ondas enormes, assim como subíssemos no topo de uma montanha russa. Olhar, tentar localizar a boia do porto, depois esperar a onda descer até e fazer a mesma coisa repetidamente até chegar ao porto. Bem, não demorou muito para perdermos o caminho do porto, mas estávamos todos juntos. Então, começamos a ir para a costa. E como você sabe, a costa estava iluminada, pensamos em pegar esses caras de alguma forma e levá-los ao porto de alguma forma. Chegamos a cerca de 1 quilômetro da costa e atingimos uma zona de rebentação. E quando digo que atingimos a zona de ruptura, na verdade, arremessamos nosso Zodiac. Uma onda de 8 metros simplesmente nos arremessou. E eu gritei para o marinheiro mudar isso porque eu estava na proa meio que navegando, tentando ver para onde estávamos indo. E o marinheiro nos fez voltar para o mar porque era muito mais seguro lá fora do que na zona de rebentação. E foi aí que vimos que logo acima de nós estava a próxima, que caiu em cima de nós e dobrou o Zodíaco ao meio, como um sanduíche de manteiga de amendoim. E eu estava na proa e ela me catapultou para a água. Mas eu estava me sentindo muito sortudo porque nesta noite nós realmente fomos até o armário do contramestre e pegamos coletes salva-vidas. E como trabalhamos como mergulhadores comerciais e passamos muito tempo no mar, no fundo do mar, nunca usamos coletes salva-vidas, mas foi tipo, cara, estou feliz por termos usado esses coletes salva-vidas esta noite. E esses eram coletes salva-vidas muito velhos do tipo Mae West. Eles são tipo relíquias da Segunda Guerra Mundial. Os grandes laranjas fofos com grandes travesseiros, você sabe. E então eu estava no Mae West porque estava sendo jogada no oceano como uma boneca de pano. Eu apenas senti que ela me traria à superfície, e tudo o que eu tinha que fazer era segurar a respiração. E estou acostumado a estar na água como mergulhador comercial. Sou treinado como mergulhador comercial. Então passei milhares de horas registrado como mergulhador, e estava apenas esperando que Mae West me levasse até o topo. E comecei a reconhecer os sintomas da privação de oxigênio porque estava começando a ficar tonto, e sabia que só conseguia segurar a respiração por um certo tempo, e, eventualmente, você não consegue mais segurar a respiração. Enquanto isso, estou sendo revirado na água. Essa é a maior fúria que acho que já senti em toda a minha vida. E então, eventualmente, você respira a água salgada e se afoga. Bem, é interessante. Eu me encontrei imediatamente nessa escuridão absoluta.
Não havia mais rugido do mar. Eu não estava com frio. Eu estava muito confortável. Estava quieto, era sereno, estava calmo. E eu pensei: uau! Isso não é nada parecido com o que eu experimentei no meu treinamento de mergulhador ou algo parecido. Você sabe, isso é muito além de tudo que eu já experimentei. Então eu estava curioso, porque acabei de chegar de um ambiente muito violento para essa paz e calma absolutas. E o engraçado é que eu não me sentia sozinho. Eu me senti como se eu fosse apenas parte de algo em que havia essa presença infinita disponível. Mas era uma escuridão absoluta e eu não conseguia ver nada. E eu estava muito curioso. E então eu vi essa luz, e era apenas um pontinho de luz, mas parecia que eu estava me movendo em direção a ela, ou ela estava se movendo em minha direção. E quando me aproximei, comecei a sentir esse abraço caloroso de amor que estava chegando. Estava emanando daquela luz. E à medida que me aproximei cada vez mais, comecei a ver que a luz era composta de milhões e milhões de fragmentos de luz. E eles estavam todos se movendo em uníssono juntos, você sabe, como um cardume de peixes, na verdade. Mas eles estavam todos coordenados e tinham uma só mente. E eu estava absolutamente fascinado ao observar esses fragmentos de luz e o movimento da luz e da cor e de tudo o que eles estavam exibindo. E quando me aproximei, 3 fragmentos se separaram. E todo o tempo em que eu estava me movendo em direção a essa luz, continuei sentindo o amor cada vez mais forte e mais forte. Bem, 3 fragmentos se separaram, e à medida que se aproximaram, eu os reconheci como família, mas não como qualquer família com a qual eu tenha vivido nesta vida. Mas apenas um reconhecimento disso. Era uma família. E eles me comunicaram um pensamento, um significado, uma percepção de boas-vindas ao lar. E eu vou te dizer, foi a volta para casa mais emocionante que eu acho que eu poderia ter experimentado, porque na minha vida, eu cresci em um tipo de ambiente familiar muito disfuncional. Eu mudei de uma família para a próxima, para a próxima. Eu nunca tive a sensação de fazer parte de uma família. Mas aqui, esses 3 seres que primeiro me cumprimentaram e, eventualmente, uma dúzia vieram e eles eram minha família. Gosto de pensar neles como uma família de almas, e eles estavam me recebendo em casa e me comunicaram que iríamos nos aprofundar na luz. E ao fazermos isso, entramos nessa área que eu percebi como sendo redonda espiritual, como dentro de uma bola. E começamos a reviver minha vida. E quando eu digo nós, eu quis dizer eu mesmo. Comecei a vivenciar isso como se estivesse revivendo isso, mas não apenas do meu ponto de vista, mas de todas as pessoas com quem já interagi. Então foi como se minha consciência se fragmentasse nesses múltiplos fluxos de consciência, e eu estivesse revivendo minha vida e revivenciando-a de todos esses diferentes pontos de vista. E não só eu estava vivenciando isso dessa maneira, mas minha alma, minha família, esses seres que me receberam em casa e me receberam em casa. Eles estavam vivenciando isso da mesma maneira. E quando percebi isso, eu estava um pouco bem, devo dizer. Trouxe comigo alguns dos meus temores de que, você sabe, essas pessoas não quisessem ver algumas das coisas que eu tinha feito porque me tornei engenheiro-chefe com 20 e poucos anos. E, você sabe, eu era um jovem impetuoso. E minha filosofia era cortar sua faixa na vida, e foi assim que você sobreviveu. E essa é uma filosofia muito brutal. Isso realmente não leva ninguém em consideração. Então, eles experimentaram essa revivência da minha vida, mas não me julgaram. Na verdade, eles me apoiaram. Eles me adoraram. E parecia quase como se eles estivessem entusiasmados por estarem comigo nesse processo de rever minha vida, de olhar para minha vida. Foi essa incrível experiência após experiência que continuou evoluindo, crescendo e se tornando maior. E foi inspiradora e humilhante ao mesmo tempo. Ver o quanto realmente afetamos uns aos outros foi incrível. Mas chego a um ponto em que não estava vendo coisas com as quais eu pudesse me identificar. Eu tinha passado do ponto de me afogar. Eu não percebi isso na época, mas na verdade eu estava percebendo partes do meu futuro. O interessante é que na parte em que vivi minha vida, isso ficou claro como cristal.
Mas quando ultrapassei esse limiar para a minha vida futura, não ficou tão claro. Era como se eu estivesse olhando para um corredor e esse corredor estivesse livre. Foi como se estivesse fora de foco, mas eu tinha esse corredor de clareza e parecia que eu poderia ir para a direita, se eu quisesse, e voltar ou ir um pouco para a esquerda, se eu quisesse, e voltar. E tive a sensação de que isso era o que consideraríamos nosso livre-arbítrio. Então, continuei percorrendo esse corredor e vivenciando coisas às quais eu realmente não tinha nenhuma referência. Na verdade, isso meio que me desorientou um pouco por causa dessa falta de referência, até chegar a esse ponto em que a unidade dessas luzes, toda essa luz que estava ao redor dessa bolha, em uníssono e dizia: esta não é a sua hora, você deve voltar. E eu percebo toda essa unidade de luz como Deus. E eles me disseram: você sabe, esta não é a sua hora, você deve voltar. E eu disse: de jeito nenhum. Sou amada como nunca fui amada antes. Tenho uma família que nem sabia que existia. E há essa expansividade aqui, essa liberdade. E então eu argumentei. Eu disse: de jeito nenhum. Eu não vou voltar, porque eu sabia que meu corpo estava quebrado. Estava naquele oceano e estava simplesmente quebrado. Eu simplesmente não tinha vontade de voltar. Bem, a luz falou mais uma vez. Dizia que você deve voltar. Você tem um propósito. E essa voz era como essa voz amorosa, paternal, profunda e ressonante que você sabe vibrava por todo o seu ser. E essa palavra, propósito. Quando eu ouvi isso, eu entendi. E com esse entendimento, eu aceitei. Então eu me encontrei de volta no oceano, fora do meu corpo. Neste momento, porém, estou observando meu corpo, e os 3 seres da alma estavam comigo um pouco atrás de mim, mas estávamos observando meu corpo sendo sacudido, e observei que a linha do arco do zodíaco realmente se enrolou em meu braço e pulso direitos, e a ponta amarga da linha estava batendo em meu peito sem vida. Novamente, fiquei maravilhada ao observar isso, e estava pensando: você sabe como está a enormidade de mim? Porque eu percebi que eu mesmo havia me tornado um ser leve. E como a minha imensidão vai caber nesse corpo? E na época em que eu estava pensando nisso, um conjunto de ondas atingiu os destroços do zodíaco e apareceu. E quando isso aconteceu, puxou aquela linha ao redor do meu braço, puxou-a para cima e me puxou até a superfície. Bem, uma vez que meu corpo estava na superfície e nós simplesmente nos levantamos com ele, apenas observando isso, a linha ficou emaranhada. Eu fiquei preso na linha dos destroços do zodiaco. E outro conjunto de ondas veio e bateu nas minhas costas. E quando o fizeram, empurraram um pouco dessa água salgada para cima e para fora. E com isso, respirei pela primeira vez quando minha única família me deu uma espécie de empurrão suave. E eu vibrei de volta para o meu corpo. Bem, morrer é difícil, mas voltar à vida é ainda mais difícil. Ainda estávamos em uma zona de rebentação a cerca de 1 quilômetro da costa. E meus amigos, os caras que estavam comigo no barco, eles são os verdadeiros heróis desta noite, porque ficaram na estação e estavam procurando por mim. Eles haviam se reunido todos juntos. De alguma forma, um deles se agarrou a uma lanterna e todos estavam procurando por mim. E quando você está expulsando água salgada, você realmente não consegue falar. Mas eu gritei, e gritei o suficiente para que eles me encontrassem e todos nós nos reuníssemos juntos. E então decidimos nadar até a costa. E eu tinha um ombro e um polegar deslocados desde quando aquela linha me puxou para a superfície. Mas eu apenas, você sabe, uma tesoura entrou com eles e me agarrei ao zodiaco. E é meio engraçado, você sabe, quando você está nessa luz, você tem esse conhecimento expansivo. É como se você estivesse conectado a todos os seres que já existiram e a todos os seres que existirão. E então, você tem esse conhecimento expansivo que está disponível apenas para você. E quando voltei imediatamente, senti que estava meio aqui e meio ali. E então, o zodiaco estava me segurando. Mas eu me sentia como se estivesse sendo arrastada para baixo. E percebi que havia algo errado,
porque eu tinha essa extensão de conhecimento. Eu sabia que havia algo errado com meu colete salva-vidas. E eu o soltei e vi que o revestimento de fibra estava seco, apodrecido e supersaturado com água salgada. E era, na verdade, o que estava me arrastando para baixo em vez de me fazer flutuar. Então, quando soltei o colete salva-vidas, consegui ficar na superfície e continuar nadando, segurando os destroços. E todos nós nadamos até a costa através das ondas, delas quebrando e tudo mais. Foi uma noite difícil, para dizer o mínimo. Foi uma noite difícil, mas é meio engraçado. Sabe, eu mencionei que você se sente meio aqui, meio ali. Isso durou cerca de 3 dias, e imediatamente após meu retorno, minha percepção de mim mesma e do que estava ao meu redor mudou porque comecei a ver auras. Eu não sabia o que elas eram na época. Eu as chamei de energias vitais, porque eu realmente não queria dizer nada a ninguém porque pensei, vão achar que eu sou louco. Eu tentei compartilhar com minha primeira esposa na época, e não deu muito certo. E então eu me senti como se eu realmente não consigo compartilhá-lo com outras pessoas. Então, eu me senti muito isolado por não poder compartilhar essa experiência. Mas essa revisão de vida e a experiência desse amor realmente me afetaram. Eu simplesmente não deixar de pensar no fato de que eu estava com Deus ou com uma família de almas e essas coisas. Eles meio que me assustam, você sabe, porque quem sou eu para falar com alguém ou para falar com seres assim, sabe? Então eu tentei guardar isso. Gosto de dizer que o coloco em uma caixa e o coloco o mais longe possível da minha mente. Mas você não pode. Essas experiências são muito, muito maiores do que esta vida. Essa vida parece mais uma ilusão. E isso parecia realidade, mais que realidade porque é hiperreal. Então, o que eu pude aceitar imediatamente foi que a vida de você me ensinou foi a aceitação de mim mesmo. Com 20 e poucos anos, você realmente não sabe quem você é, mas tem aquela vida que você tem. De repente, eu soube quem eu era e pude aceitar que isso é quem eu sou. Você sabe, eu não sou a melhor pessoa do mundo, mas eu posso fazer melhor e posso trabalhar em mim mesmo. Então, aceitação de quem eu era e depois tolerância. Tolerância com os outros, tolerância de onde estou na minha vida, são as situações em que me encontro, porque posso não estar feliz com onde estou, ou para onde vou, ou com isso ou aquilo, mas posso mudar isso. Então, aceitação de mim mesmo, tolerância, e então, uma que era um pouco mais difícil de entender na época era a verdade. Vi que todos nós experimentamos a verdade. Há a verdade factual, que eu aprendi como engenheiro quando fui para a escola e esse tipo de coisa. Mas há uma verdade pessoal que nosso coração reconhece e com a qual nosso coração ressoa. Então eu pego essas 3 coisas: aceitação, tolerância e verdades. E eles eram meu mantra. E foi isso que eu entendi. E eu tentei deixar de lado todo o resto. Outro presente que recebi foi que eu podia olhar nos olhos de alguém e ver sua luz. Mas isso me pareceu muito intrusivo, porque esse é o nosso verdadeiro ser. Essa é a nossa verdadeira natureza. Isso é quem realmente somos. Essa luz é um fragmento de luz que trazemos da unidade para esta vida? E, você sabe, é apenas um fragmento da nossa totalidade de quem realmente somos, mas está dentro de nós. E eu podia olhar nos olhos de alguém e ver aquele fragmento de luz. Então, por um período de 11 anos, é assim que eu vivo minha vida. Eu realmente não compartilhei com ninguém. Eu me tornei bom em esconder esses conhecimentos intuitivos, em esconder todo esse tipo de coisa porque não sentia que poderia compartilhar essa experiência. 11 anos depois, tive uma segunda experiência em que realmente vivi minha experiência de quase morte. Mas depois da segunda, vi naquela revisão de vida que, nesses 11 anos, eu realmente mudei muito. Eu não percebi o quanto eu tinha mudado, mas eu tinha mudado muito. E então, decidi, a partir desse momento, que viveria de acordo com o que aprendi. E, felizmente, na época em que tive a segunda experiência, eu estava com um grupo porque havia saído da minha vida no mar. Porque durante esse período, sim,
Uma coisa muito natural que acontece com pessoas que têm essas experiências incríveis é que eu sentia que não estava prestando serviço. Eu precisava prestar mais serviço e ajudar onde pudesse. Então eu abandonei minha vida no mar porque era muito isolado, esse tipo de vida. E eu encontrei esse grupo e isso me ajudou. Encontrei pessoas com outras experiências e elas começaram a compartilhar suas experiências. Então, quando tive minha segunda experiência, eu tinha uma nova rede de pessoas com quem eu podia conversar. Então comecei a compartilhar minha experiência. E foi meio engraçado. A primeira pessoa com quem eu a compartilhei, e ele se tornou um bom amigo. Mas a primeira vez que comecei a compartilhá-la, ou, você sabe, meio que, blá, você sabe, contando o que aconteceu comigo. Ele olhou para mim e disse: "Ah, você teve uma experiência de quase morte, tipo, nada demais. Essa foi a melhor coisa que poderia ter acontecido comigo, porque me libertou da minha própria prisão. Eu me aprisionei me escondendo dessa experiência quando não precisava. E você não precisa se esconder dessas experiências. Há muitas pessoas que estão lá fora para apoiar e eu nem percebi. Então eu me envolvi e chamei isso de meu ministério silencioso, porque eu realmente não queria compartilhar muito sobre minha experiência. Mas senti que viveria de acordo com o que aprendi, e foi isso que chamei de meu ministério silencioso. Em 2000, fui diagnosticado com câncer de pulmão e osso em estágio 4. Era tão grave que o câncer havia metastizado do meu pulmão, 8 ou 2 ossos e meio da minha coluna, e minha coluna entrou em colapso. Minha revisão de vida. Quando eu estava vendo meu futuro, vi que teria câncer. Eu vi que sobreviveria ao câncer. Então, usei essa orientação porque, da primeira experiência à segunda experiência, e de algumas pequenas experiências intermediárias, desenvolvi essa comunicação com meus guias espirituais ou minha família de alma. Então, a orientação deles me ajudou a escolher um caminho de tratamento para superar o câncer. E em 6 meses eu estava livre do câncer, mas tive que viver com um colapso da coluna por mais de 1 ano antes que eles reconhecessem que eu sobreviveria. E eu fiz 3 cirurgias na coluna para ajudar a corrigir, para que eu pudesse me levantar e andar novamente, e eu pudesse, você sabe, começar a viver uma vida normal novamente. Foi um longo caminho de recuperação, e isso foi em 2000. Mas agora estou aposentado, incapacitado, mas vivo minha vida ao máximo. Eu coloquei tudo o que tenho na minha vida e é uma grande aventura. Estou descobrindo que a vida é muito melhor. Obrigada.